Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um episódio do Ninguém é Dono da Razão. Eu, Ramon, Gilson, Kainan. Sim. Hoje um convidado mega, vou falar, especial de novo, né, cara? A gente Especialíssimo. sempre fala, os convidados são hiper especiais aqui pra nós. Claro, todos. Tiago Caran, esse cara que é um brother já de longa data, da Incap, Indústria Catarinense de Papéis. Lembrando, nosso papo sem script, sem perguntas combinadas, vamos trocar uma ideia massa a respeito de indústria, gestão, enfim, inúmeros assuntos que pode rolar. Papai, já que o cara é papai agora novinho. Papai novo. Papai Isso novo. aí. Isso aí. E vamos ver onde vai parar. Vambora? Então vamos dar. Tá preparado, Thiago? Bora. Então, Preparado bora. nunca Bora. ninguém tá, né, cara? Mas vambora. Vamos lá. Quem tenta, né? O Gil aqui bota uma pressão. Não, e tem isso tudo o cara fala, tá preparado, né? não. Porra, tá louco, sabatina do cara, né? Sou o nível intelectual É uma perigoso. prova agora de lógica. Vambora. Tiagão, toca aí, cara, se quiser contar um pouquinho de ti, contar um pouquinho da história da Incap pra galera entender. Fechou. Isso. Cara, antes agradecer vocês, né, velho? Pelo convite. Sou um ouvinte assíduo do Ninguém Dono da Razão. Obrigado por receber aí. Gil, Ramon. Tamo junto. Né? Cara, eu nasci em Curitiba, na verdade. Então vim pra cá com 95. Foi quando meu pai se mudou pra cá, 96. Me mudei para Timbó, hoje é a Indústria Catarinense de Papéis, a Incap, fiquei em Benedito Novo, Alto Benedito, quase Doutor Pedrinha. Timbó, a pérola do vale. Então, a pérola do vale, a pérola do vale. Já começou cedo hoje. Cara, a Incap nasceu em 90, na verdade a Incap já vem de muita longa data, mas meu pai veio para cá em 96, que foi quando ele assumiu um negócio devendo. Então a gente fala assim, ele veio no prejuízo, não tinha o que fazer. Ele veio para cá, a Incap antes fazia 7 toneladas de papel por dia, era um papel que não era o que a gente faz hoje, era madeira ralada, então assim, era uma indústria que era muito grande, a pouca produção na época de se fazer com pasta mecânica, que é um resíduo da própria madeira. Então hoje tem a celulose, existe a pasta mecânica, na época era muito utilizada, e a partir ali dos anos 2000 a gente virou para o papel reciclado, que hoje é o que a nossa matéria-prima principal é o papel reciclado. Legal. Então hoje, cara, a Incap consome por dia, então não é dia mesmo, todos os dias, 365 dias por ano, uma média de 120 a 150 toneladas de papelão que vem da rua. Por dia. Por dia. Caralho. Por dia. Então, 30% disso, mais ou menos, a gente calcula que vem de carrinheiro, então da nossa região inteira aqui, Jaraguá do Sul, Blumenau, Joinville vem bastante, de mercados também, mas principalmente 30% vem de carrinheiro, que é da rua mesmo. E vocês compram direto do cara ou das associações? Não, a gente compra das associações. Das associações, né? O carrinheiro ele não tem condição de Isso aí. eu tô Chegar falando que até é vocês. 150 toneladas por dia. Não, exato. É muito carrinheiro batendo na porta lá. Só... e só voltando um pouquinho, Thiago, pegando um gancho do que tu falou antes, você falou que vocês vieram de Curitiba. Curitiba. A empresa já veio de Curitiba com vocês ou vocês montaram a empresa aqui? Não, na verdade a empresa já existia. Ah, já existia. A empresa já existia. Em 88, 87 foi começada a montar essa indústria. Entendi. E na época meu pai trabalhava com seguro, conheceu o antigo dono e falou, Geraldo, ou fecho ou tu pega isso aqui porque eu vou fechar E vê o tudo que vai isso aqui, dar. cara. E ver o que vai dar. Louco, totalmente fora. arriscou Não tinha e- nada. Veio com a mão- E não tinha Baita nada a ver risco. com o business Nada, do teu pai, né? nada. Teu pai nem meu era pai, indústria. meu pai, sempre foi vendas. Até hoje é um vendedor nato com pasta no braço e sapato e pau. Então ele viu uma oportunidade ali de um negócio ser dele, que sempre foi o famoso CLT, veio com a oportunidade de enxergar um negócio dele. E aí, viu, tinha um monte de sócio na época, e ele foi comprando de um de outro, quando viu, falou, a gente a gente continuou morando em Curitiba, ele ficou morando 1 ano e meio dentro da fábrica, porque não tinha dinheiro. Sim, sim. Não sabia do negócio. Vida de empreendedor, né, brother? Cara, velho, não empreendedor, além de vendedor, empreendedor nato, Isso. né, Thiago? Isso, enxergou alguma coisa ali. E na época eu morava em Curitiba com a minha mãe, meu irmão tinha recém-nascido. Então, meu irmão recém-nascido. O meu irmão tinha 6 meses e eu tinha acho que 7 anos, 6 para 7 anos, que daí eu fui morar em Timbó.
que daí no Pérola do Vale. Então eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos morando em Timbó, estudando no colégio público de Timbó. E aí chegou uma hora que, pô, já eu crescendo, meu irmão, a gente se mudou para Blumenau e a fábrica continuou. Então meus pais tocaram durante todo esse tempo. E aí em 2017, pô, eu, na verdade, fui para os Estados Unidos, me formei nos Estados Unidos em administração. Massa. Pela Lynn University. E aí em 2017 me mudei para cá. Fiquei 6 meses aqui ainda tentando comprovar para o meu pai que eu era capaz de entrar dentro da empresa. E aí em fevereiro de 2018 entrei na Encap e Não foi fácil chegar assim e dizer, ó, entra aqui, ó, pega. Não, Tu teve que provar. Na real, é muito mais difícil do que tu contratar um cara, né? Tipo, tu tem que provar que tu é bom o Tu suficiente. sempre tá atrás, né? Massa. Ser filho, assim... Não digo que tá atrás, mas a pressão, ela é natural. A pressão, exatamente. A pressão, ela... Exatamente. Mesmo tu não sabendo, mesmo tu tendo um ambiente confortável, que as pessoas te aceitem por quem tu é, querem te ajudar, é uma pressão natural, assim. E tu tem que saber disso. Se tu não saber lidar com isso... Outra, eu não galguei porque eu era filho do dono. Nunca também foi algo que eu quis. Pô, eu sempre, desde pequeno, eu ia pra lá, conhecia a empresa, sabia o que era, sabia o que fazia. Então, sempre tive contato com meu pai em relação ao que acontecia na empresa. Mas uma coisa é você estar longe, outra coisa é você estar dentro. Ô, Thiago, e quando tu começou lá, tu já chegou no alto escalão ou tu começou lá embaixo aprendendo o negócio? Não, fui fazer curso técnico de papel. Desde o início do que é o processo, desde o início da entrada da matéria-prima, desde o que é, o Ramon foi lá, o Ramon sabe, o Hidrapooper, o que é? É um liquidificador gigante com motor de 550 cavalos, batendo massa, que é o papelão, e tudo aquilo ali a gente fala assim, é bruto, mas é sensível ao mesmo tempo, porque tu tem que ter exatamente a receita para fazer um certo tipo de papel. Então, assim, cara, te respondendo, foi desde baixo, cara. E é muito importante. Não é vergonha. Não, é aí que tá. Esse é o ponto. Eu ia comentar isso contigo agora, e eu julgo isso sendo muito importante, mas muito importante mesmo. Porque o fato de tu ter começado, literalmente chão de fábrica de baixo, tu conhece o processo. Tu entende cada parte do que está acontecendo ali. E quando tu agora, por exemplo, no nível de gestão, enfim, algo nesse sentido, quando tu vai opinar alguma coisa no que está acontecendo lá, tu sentiu a dor. Tu viveu aquilo na pele. Assim, com propriedade que tu tá falando, né? Exato. E assim, a partir do momento que vamos dizer, eu passei um período na logística. Logística é pegado, assim. Tu não, é dia e noite, às vezes tem um caminhão que te liga, é você que tem que resolver. Mas além de você aprender, tu consegue se colocar no lugar na mesa com outra pessoa e tu entende a dor do outro. Isso aí. Eu sei o que ele passou, eu sei o que ele precisa de ferramenta. Quando tá no nível de gestão, tu sabe o tipo de ferramenta que esse cara precisa para poder executar melhor o trabalho dele, para que ele tenha mais tempo para pensar e não para ficar operando as coisas, para ele pensar e poder me dar mais retorno. A tua frase resume para mim qual que é o papel de um gestor numa empresa. O gestor, ele é um facilitador das operações. Tu tem que estar ali para facilitar para que a tua equipe faça o trabalho com o menor esforço possível e na maior qualidade. Para que ele se torne um gestor no setor dele. Isso aí. E aí é uma cadeia. E aí é cadeia. Boa. Mas assim, às vezes é fácil falar, mas é bem mais complexo. Não, com certeza. Com pessoas, com processos, com culturas. Se a gente fala, a cultura é um negócio que tem que ser muito bem olhado. Tu cria a cultura aqui da Como Faz, é excelente. Todo mundo sabe a cultura da Como Faz. Não importa, é o que a gente estava falando antes. Não importa o tipo, o setor, se é indústria, se é serviço, ou é o terceiro setor. Gestão é isso, é resultado. É resultado. Gestão Perfeito, é resultado. cara. Perfeito. E curiosidade. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas enfim, vamos voltar um pouquinho no negócio aqui. Pergunta o que tu quiser. Não, Fica à claro. vontade. Pode perguntar, o Gil liberou. Ninguém não dá razão, tá? Hoje eu mando aqui na mesa. Fica bem à vontade. Não, a curiosidade é a seguinte, até para quem está assistindo ou ouvindo nós pelo Spotify, enfim, quando fala de Encap, indústria de papel, tudo mais, qual é o foco da Encap, o core do negócio, né? O que é o papel que a Encap produz e a aplicação dele em si? Hoje a Encap, o core business da Encap é fabricação de papel, cartão, maculatura. Papel, cartão, maculatura nada mais é do que o papel que vai dentro do tubinho do papel higiênico ou do papel toalha
ou do Bompac lá, pô, tô fazendo propaganda pro cliente. Pô, dá um toque pra ele patrocinar nós depois lá. Manda uns rolos aqui pro Ramon, pô. Então, assim, hoje o core business é esse. Óbvio que ao longo do tempo a gente fazia 7 toneladas de papel que não sabia nem para que servia. Hoje papel serve até para forrar navio, por exemplo. Navio não, container de navio. Então, assim, foi e voltou em inúmeras frentes. Só que a gente encontrou um nicho de mercado que as indústrias de papel não olhavam com um olhar de nicho. Era uma indústria de papel que fazia papel para caixa, por exemplo. Ele utilizava o excedente da produção dele para fazer esse produto. Era um produto a mais. Era o excedente, porque o core sempre foi indústria de caixa. E a diferença do que a gente conseguiu construir é que o cliente encontrasse valor num produto feito para aquela específica aplicação. O que não tinha antes. Antes tu não tinha nenhum fornecedor confiável, porque muitas vezes, como não era o foco da indústria fabricar esse papel, quando o mercado que é o foco dele, o core dele, tá bombando, o cliente que tem a conversão de indústria de papel higiênico vai ter que, sambar e encontrar um outro. Porque aquilo ele trabalha como excedente da produção dele, ele não é o foco dele. Não é o foco. Então a gente encontrou não só o foco. Por isso que a importância do foco e do nicho, seja no que for fazer. Óbvio, existem momentos que tu precisa pagar a conta. Então tu vai fazer uma outra coisa que tu também sabe que tu pode fazer. Mas tu nunca pode esquecer o foco. E foi aí que a gente começou a fazer um investimento forte nisso, nessa linha de produção, em atender as indústrias de papel higiênico do Brasil. Hoje a gente está muito bem colocado no Brasil, mas a gente já exporta para o Peru, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, México. Então a gente exporta muito, principalmente porque é um foco da nossa... E era isso que eu ia te falar. E esse produto, ele é algo que, óbvio, demanda sem dúvida, existe, mas assim... Vocês têm concorrentes diretos nesse segmento, nesse nicho de produto? Hoje no Brasil, não. Na América, não. Porra, na América? Não. Na América, não. Hoje tem uma empresa que a gente sabe que tem conhecimento na Itália, que eu digo assim, tem indústrias que fabricam com excedente. Perfeito. Com excedente. Mas assim, com o foco nesse produto. 100% nisso, não. Não? Por isso que acabam pegando tu falou que tem bastante market share, né? Teu business. Então esse restinho excedente que não é teu tá na mão desses outros. Tá na mão desses caras. É isso aí. Então, que não são específicos. Que não são especialistas exatamente nisso. E desculpa te interromper, é aquela velha história. Quanto mais especialista tu te torna num produto ou num serviço, enfim, mais expertise tu tem, mais excelência tu tem no produto que tu faz. O investimento que tu coloca em pesquisa e desenvolvimento. Isso, é isso aí. O recurso que tu coloca em máquinas e equipamentos. Tu tem sempre maquinário de ponta. Para você atender o teu nicho, tu encontrou um nicho e tu é quase que um oceano azul. Famoso oceano quase azul. o oceano azul. E por isso a importância do nicho. E tu bater o olho no nicho e encontrar o que ali falta. O que é aquele mercado ali está carecendo. Isso vale para qualquer coisa. Vale para um serviço, vale para um... Eu lembro... Cara, olha só. Eu lembro de uma menina que estava comigo no Bom Jesus. A Paty Sens. Talvez ela vai lembrar. O irmão dela, eu nunca vou me esquecer. Cara, isso foi em 2004, 2005. Ele criou tipo um iFood na época. Que era um site que tu entrava para fazer pedido de... Ele uniu todas as pizzarias de Blumenau e num site só tu tinha as promoções e eles davam as promoções. Mas naquela época já. Naquela época. 2004. Faz quase 20 anos. Então assim... Um site internet tinha acabado praticamente de lançar. E o que tu tinha que fazer para tu pedir pizza em casa? Se tu não tivesse o imã na geladeira, tu tinha que ir na lista amarela. Ele juntou uma lista amarela dentro de um site só de pizza. Então, é aquela coisa do foco. Não deu certo porque o timing talvez não fosse o exato. Era isso que eu ia comentar agora. Às vezes tu tens
o produto certo ou o serviço certo no timing errado. Eu estava lendo o que hoje, fugindo um pouquinho do universo assim que a gente está conversando, o que hoje é o que está explodindo e todo mundo está interessado em saber o que. Eu até li agora um pouco antes de a gente começar o podcast que o Manchester City vai construir o estádio deles dentro do metaverso. Total. O que é o metaverso? Se tu voltar alguns anos na linha do tempo, tinha um joguinho chamado Second Life. É o metaverso. É o metaverso total puro. que veio na hora errada. De novo, cara. exatamente. É isso aí. É isso aí. Tu entendeu? Porque tipo, se tu pegar e olhar o que se tratava o jogo Second Life, vale a galera que não conhece pesquisar o que é o Second Life. Cara, é exatamente o metaverso que tá se tratando hoje. É igual. Só que ele tava na hora errada, cara. Mas isso é importante para, né, quem é um empreendedor e busca... Pô, antes de chegar aqui eu tava conversando com um amigo meu que ele falou, cara, eu tô com um problema que, porra, o que tu entende como solução? Cara, tem que ir atrás, tem que buscar. Eu acho que... e o timing é isso. Pô, às vezes tu tem uma ideia muito e tu sabe que não tá no timing, guarda. Isso aí. Não dá, não gasta cartucho, sabe? Mas isso tudo, por exemplo, nessa pegada de timing, o Ike Batista nos anos 80, final dos anos 80, ele abriu uma empresa JPX, que fazia Jeep. Nada mais do que hoje o Troller e a TR4 que tinha na Mitsubishi. Tá. Faliu, porque não tinha demanda. Timing. Cara, 8 anos depois, Pajero TR4 explodiu, o Troller explodiu. Timing. Ele só falhou no timing. Gestão, tinha tudo. O produto não era cabível para o momento. E alguns produtos ou serviços tu consegue criar a demanda no mercado. Outros produtos tu depende da demanda do mercado. Sim. Entende? Hoje o meu produto depende da demanda do mercado. É isso aí. Tu não consegue criar uma demanda para o teu produto. Não. Mas algumas situações tu consegue, talvez não criar a demanda, mas facilitar para que a demanda venha a existir. Eu vou te mostrar um exemplo para nós. A gente inovou e trouxe para o Brasil que na Europa tem um papel higiênico colorido. Não sei se vocês já viram. Não. Tem. Uma empresa que chama Renova de Portugal. Ela faz papel higiênico preto, amarelo, vermelho. É um produto extremamente premium, assim. Muito premium. E o tubinho tem que vir da cor. E a gente, foi uma época para a Europa. Vamos trazer isso. Totalmente fora da caixa. Não tinha, ninguém conseguia tecnicamente nos dizer que era possível fazer. O tubinho colorido. Tu ia ter que fazer o tubinho rosa, verde, amarelo, conforme fosse a cor do papel, o tubinho teria que ser. Não, aqui no Brasil teve uma iniciativa de uma empresa de papel higiênico que foi fazer isso, que era um papel higiênico preto e tal. Até quem foi garoto propaganda foi a Marina Rui Barbosa, então era Black VIP. O nome do papel higiênico, Black VIP. E a Marina Rui Barbosa foi para gastaram uma fortuna para fazer o marketing de lançamento. Mas o marketing falhou em uma palavra, que fazia alegação ao negro. Então, veio a comunidade e botou... Moeu. Foi pra cima, racismo e tal. Falhou, não tem como dizer. Tu lia o slogan e fala assim... Errado. Que deslize, alguém deixou passar. E a gente tava junto no projeto. E a gente lançou junto com eles o papel, o tubinho preto. Passou tempo, e começou a surgir uma leve demanda do mercado para se diferenciar. Por quê? Depois que tu abriu a embalagem de papel higiênico, tu sabe me dizer qual marca tu comprou? Se a tua mulher comprou para ti, tu sabe qual a marca? Não. Porque tem o desenho ali, mas... Então o que a gente fez? A gente pegou um dos nossos parceiros, desenvolvemos o tubinho rosa. Porque a embalagem tinha um tom de rosa e a gente desenvolveu isso. O rosa e o azul. Então tinha a embalagem dele que era azul, a embalagem dele que era rosa. Eu já vi essa papel no mercado. Eu também já vi, cara. Beleza? Já vi. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual papel higiênico tu acha que vendeu mais? O azul, o rosa ou o tubinho normal? Aonde tinha nas gôndolas? Meu, brother, Normal. não faço ideia. Eu não, sei O lá, rosa. Por quê? A maior de gênero que vai ao mercado fazer compras para casa é a mulher. é a mulher. E aí, instintivamente, Bateu ela vai... instintivamente, os números mostram isso. Foi o rosa. O azul tinha uma demanda, mas dessa mesma empresa de marketing que tu colocasse na gôndola os três, o que mais vendeu foi o rosa. Então a gente conseguiu atender, criar uma certa demanda junto com o cliente. Exato.
entendeu? Mas eu não consigo aumentar o consumo de papel higiênico. Não, isso aí. Esse é o ponto. Eu não consigo aumentar o consumo de papel higiênico. Consigo criar, inovar para que se diferencie uma marca da outra. Enfim, hoje a gente se propõe, a gente se coloca à disposição de todos os fabricantes de papel higiênico para inovar. E a gente tem uma série de, hoje, projetos acontecendo de inovação, de melhoria, de ganho lá na linha de produção dele. E é um universo muito grande, né? Esse ponto que tu comentou eu acho muito massa. Tipo, tu não consegue aumentar a demanda do consumo do papel higiênico. Ela é uma demanda que ela é estável, linear, ela é quase que estável, como tu falou. Tem o ponto negativo que tu acaba não tendo como, de certa forma, aumentar exponencialmente o teu faturamento, teu crescimento fica restrito à demanda, em partes. Mas também tem um lado positivo que tu não tens uma sazonalidade muito forte nessa demanda, né? Mas eu vou te dizer um número, que isso é bem interessante. Por isso é importante tu saber onde tu tá botando o pé. Exato. Hoje, o maior consumidor de papel higiênico per capita do mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos consomem 66 quilos per capita por ano de papel higiênico. O Brasil consome 22. Cara, vamos fazer uma continha rápida. Vamos lá, uma continha rápida. 66 quilos per capita viajando. Quanto pesa um rolinho? Essa é uma boa gramas. Pergunta. Gramas não deve pesar mais do que 250, 200 gramas. Vamos lá, 200 gramas. Então, tá, posso estar errado. Calculando rapidamente, 200 gramas, vamos lá. Viajando. 200... No máximo 200 gramas. Fechou. A gente está falando de 5 rolos para dar 1 quilo. Cara, olha quantos rolos os caras consomem. Faz a conta. Então, 300 rolos por 300 rolos por ano. Aí, por pessoa. Por pessoa. Meu, cara, é muito... Os caras devem fazer um chumaço. Assim, depende muito. Depende, por exemplo, assim, depende muito também da gramatura. Isso é importante falar. Tem papéis higiênicos e papéis higiênicos. Exato. Por exemplo, isso foi uma coisa que aconteceu, uma mudança social muito grande no consumo de papel higiênico no Brasil. A vinda do governo do PT, que injetou uma grande massa de recursos nas camadas mais baixas da população. Distribuiu a renda para essa galera. Distribuiu renda. Essa galera subiu de patamar. Essa galera subindo de patamar mudou o perfil de consumidor deles do seguinte: papel folha simples para folha dupla. Aí o folha dupla, você tem um rolinho com pode ser a mesma gramatura, só que tu tem o dobro de gramatura no rolinho. Não necessariamente, porque o folha simples ele tem que ter uma gramatura maior, porque senão ele esfarela. É muito fino o folha dupla. Mas você tem ali um aumento de consumo. Né? Tem um aumento de consumo. Sim. E o folha dupla exige mais do tubinho do papel higiênico. Então, tu tem que fazer um tubinho mais resistente, um tubinho mais... Então, isso é uma... E aconteceu isso no Brasil e aumentou esse consumo. Por que os Estados Unidos consomem tanto? Porque eles consomem tudo muito mais do que todo mundo. Eu ia dizer, eu acho que culturalmente os Estados Unidos, na verdade, ele tem essa cultura do consumo também, né, cara? Porque tudo é muito grande. É tipo papel higiênico. Talvez o brasileiro dê 2 voltinhas pra se limpar, o americano dá 8. Entendeu? Porque é cultura. Porque culturalmente lá eles têm tudo, né? Pô, pra pegar um Gatorade, Gatorade 500ml lá, pô, eu vi o galão. Chalanga de... Gatorade, 3 litros. Cacete, que aqui tu não vê. Mas isso a gente analisa. Então, pô, vamos dizer, são números e números. A gente tem números do mundo inteiro. Pô, o número de Israel. Israel consome mais do que no Brasil per capita. Por quê? Tem um fator, sempre tem. Países já com tu pega lá um IDH baixo, pô, o consumo é muito baixo. Tu pega Honduras, é muito baixo. Tu pega todos os países da África, é muito baixo. Mas a partir do momento em que a gente se posiciona como uma indústria especialista no que se propõe em fazer, em atender esse mercado, qualquer mercado hoje que venha a mostrar um crescimento possível no futuro, a gente sabe que a gente tem que estar lá. Né? A gente tem que ser o primeiro a estar lá. Então, e a gente sabe também das projeções do Brasil. O Brasil ele vem estagnado aí, e a gente sabe disso, mas a partir do momento de uma retomada econômica. E outra, o que acontece? Tu usou papel higiênico folha dupla. É muito difícil tu voltar para folha simples.
psicologicamente. E é o que tu Tô falou feliz, assim, tá? é uma questão também, obviamente, cultural, mas também da disseminação de renda, porque as pessoas tiveram acesso a esse tipo de produto, digamos assim, mais premium, mais, né, um produto mais sofisticado. Eu acho que é até mais conforto. Exato, que exato. Eu colocaria o prêmio folha tripla, por exemplo. Tá, mas beleza. Agora eu digo assim, o prêmio talvez, folha tripla. concordo, foi a palavra errada, mas assim, um produto que traga um conforto melhor, te propicie melhor conforto, né? Até porque, porra, o cara tem aqueles lá que é dupla utilidade, né? Que limpa e coça, né? Porque é duro pra caralho. Então, Limpa e esmirilha. É uma lixa. aí, tipo, o cara, é o que tu falou. Esfarela depois, cara. Tem que tomar banho depois. O cara, quando ele Total, dá né, cara? independente qual seja o tipo de produto, eu acho, o cara quando dá um upgrade em algum produto que ele vai para a próxima etapa, uma experiência, né? é uma experiência que ele tem, e se ele sai satisfeito dessa experiência, o que eu acho que é muito difícil acontecer o contrário nessa situação que a gente está falando, e ele puder manter, ele não recua, ele não volta. E isso é natural. Eles tentam se adaptar, óbvio, existem casos extremos que não tem que fazer. Claro. Mas de maneira geral, assim, tu se adapta, porque tem papéis, folha dupla também, tem um range de preço diferente um do outro. Então, e hoje a gente percebe que o consumidor perdendo o poder de compra, ele está optando por um que é mais barato. É mais barato, com certeza. sem dúvida. Porque tem um range muito grande, tu vê. Mas assim, varia muito também. Às vezes eu vejo assim, o consumidor ele olha muito mais o preço do que realmente o que está sendo entregue para ele. Sim, é fato. Houve uma redução de metragem dentro do papel higiênico. Então tu vê lá, o preço é muito mais barato em folha dupla, mas o que tu compra é menos. A maioria não olha isso, né? Acho que não analisa isso. Não, são Cara, são alguns... Até a quantidade de papel dentro do próprio pacote, né? Isso. E Já são alguns vários, pontos que eu acho... Cara, eu fico assim, boquiaberto, e eu acho fantástico digamos assim, a criatividade, às vezes, para tu conseguir aumentar até o faturamento da tua empresa. Não, óbvio, a tua empresa que eu digo aqui não é dele, no geral. Eu vi um tempo atrás, eu li um estudo sobre como as empresas de pasta de dente as indústrias estavam com um faturamento estagnado. E assim, não é um produto que tu consegue fazer o cara usar mais, pasta de dente. O cara escova os dentes X vezes no dia, é tipo papel higiênico, como tu falou. O cara chega a um ponto... Cara, o que os caras conseguiram fazer para que tu conseguisse consumir mais pasta de dente? Aumentaram O tamanho do buraco. o tamanho do buraco, sai a pasta de dente em alguns milímetros. Automaticamente, quando tu coloca, sai mais pasta. Saindo mais pasta, tu consome um tubo mais rápido. Consumindo um tubo mais rápido, tu vai comprar um novo, num menor espaço de tempo. Cara. E isso é investimento em engenharia. Isso é investimento em engenharia. Realmente. As indústrias, e não adianta dizer, as indústrias precisam sobreviver. Claro, cara. A gente vive Isso, do capitalismo e do lucro das empresas. Isso é pra tudo, cara. Tu vê ali, porra, tu pega produtos, por exemplo, chocolate no mercado. O chocolate custa R$5 a barra, tô chutando. Mas a barra... É muito mais caro que isso. Não, tô chutando. Mas vamos lá. Aonde que tem por 5 pila, né? Chocolate que eu como é 5 pila, né, cara? Para aí. Aí vamos lá. O cara custa, beleza, R$10 a barra de chocolate. Vai lá, boa. A barra de chocolate antes pesava 90 gramas. Sim. Agora a mesma barra Pesa que tu 14. paga o mesmo R$10 pesa 70. Teve uma redução de, sei lá, tantos por cento no produto, porém o preço é o mesmo. E muitas vezes, eu digo para ti, sei lá, eu não li um estudo sobre isso ainda, não posso dizer com embasamento, mas eu garanto para ti que a boa parte dos clientes não percebe que o produto diminuiu. Não. Que a redução é tão sutil, custa 10 pila. Porra, ainda custa 10 Os pila. bens de consumo, tu comprou, tu consumiu, tu não vai... A partir do momento que tu não tem mais numa gôndola aquele mesmo produto, tu não tem fins comparativos naquele momento para dizer que tem vindo menos. Só vai lembrar depois, mas lembra que vinha mais depois de muito tempo. Depois de muito tempo. É isso E aí. olha lá, o foco do cara é preço mesmo. É a única comparação que tu faz na lembrança é o preço. Mas hoje em dia, não digo só as indústrias, mas quem é empreendedor ou quem tem o seu próprio negócio tem que se reinventar. Óbvio, o tempo inteiro. É isso aí. Exatamente. Lá, hoje eu digo assim, nós aqui a gente pode ser líder de mercado com um produto que ninguém tem. Mas o que a gente já está projetando, e eu digo que é uma responsabilidade minha de encontrar, porque meu pai fez o que fez até aqui, mas uma responsabilidade minha é encontrar um produto que venha uma solução daqui a 5 anos. Porque se eu realmente estagnar, isso a gente já viu em muita indústria
não digo só em Blumenau, mas no mundo inteiro, que parou no tempo porque Vai ser engolido, cara. era o, pô, cheguei onde cheguei e não preciso mais evoluir. Tô dominando o mercado e Isso me remete a uma frase que me vem muito à cabeça, que é estabilidade não existe. Perfeito. Para nós, Quem que é essa frase, é Ramon? cômodo. Flávio Augusto. Agora é ele esse que de hoje. Não, eu deixo, né, um pouco, assim, sabe? Eu vou dando aquele... Ele divide um pouquinho pra dar moral pros outros. Mas assim, para nós tem que ter. Tu não tem como não pensar amanhã ou depois do produto. Então, nosso setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação é o dia inteiro. É o que a gente fala hoje lá dentro da empresa. Todo mundo tem que estar pensando em uma solução pro cliente. O tempo inteiro. Perfeito. É uma melhoria desde da logística de sair o pallet de dentro do caminhão e colocar dentro da empresa do cliente, desde da parte de ergonomia do cliente, como que o próprio funcionário do nosso cliente vai retirar essa mercadoria dizendo. Tudo isso é um diferencial. São diferenciais que tu vai somando de pouquinho em pouquinho. A partir do momento que tu olha, tu fala assim, pô, a gente conseguiu conquistar, mas e amanhã? E depois? Conquistar é fácil, manter, né? Manter é isso. Esse é o ponto. Óbvio, não que seja fácil, mas conquistar é muito mais fácil do que manter. Com certeza, Com cara. certeza. Então, e manter em tempo. E manter em tempo e manter em excelência, em alta qualidade. Como tu falou, assim, pensar, chegar ao ponto de pensar na ergonomia do cara quando vai tirar o produto da... Mas vocês vão concordar comigo com uma coisa. Isso, por mais que a gente seja uma indústria, seja 100% automatizada, tenha máquina, ninguém bota a mão, tudo roda sozinho, tu precisa de pessoas. É perfeito. Por isso que a gente, tu fala assim, os parece negócios... clichê, né? Quando Parece fala. clichê, mas hoje a gente vê um mundo tão digital, mas a solução para produzir essa mesa, esse microfone... São pessoas. São pessoas. E o mundo vai continuar sendo assim. E na minha visão, toda e qualquer empresa ela depende de duas coisas: pessoas e processos. Perfeito. Tecnologia. Não, óbvio. Total. Sim, mas assim, tipo, A na tecnologia essência, agrega, a tecnologia agrega. Uhum. Mas tudo depende de pessoas e processos. E não só de pessoas e processos. Tu tem que ter a pessoa certa fazendo o processo certo. Isso aí. Perfeito. Então, isso é onde entra a figura do gestor. É alocar o recurso, a pessoa certa a fazer o processo certo. É isso aí. João Adib, eu até vi esses dias um podcast dele, ele fala exatamente muito disso. Não adianta tu ter o melhor processo com a pessoa não adaptada e não adianta tu ter a melhor pessoa com o processo. E por mais seja que é muito difícil tu conseguir fechar a conta. E nunca, na verdade, nunca tá perfeito. Não adianta dizer que vai. Não vai. Mas isso é importante, não só. E isso independe. Ramon, tu sabe bem, o processo para ti é um negócio... Independente do tamanho do negócio, né, cara? Independente do tamanho do negócio. Porque eu não lembro quem exatamente falou, eu li num lugar justamente isso. Por exemplo, assim, não é a empresa que cresce, cara, são os processos que escalam. Isso, é isso aí. Os processos que escalam que aí fizeram tu ficar grande, entendeu? O negocinho começou lá pequenininho, foi ajustando. A gente vê hoje, a gente teve uma mudança de máquina. Foi aconteceu em janeiro. Eu ia perguntar sobre isso aí também. Foi um projeto que a gente iniciou em novembro de 2020. Então, um projeto de planejamento que começou em novembro de 2020 para ser executado em 5 dias de janeiro de 2022. Tu ficou mais de um ano trabalhando só no projeto para executar. Não, muito. Por quê? A gente substituiu toda a máquina de papel. Então, ela foi desmontada e toda montada com toda a automação em 5 dias. Para fazer isso, não tem como fazer sem um planejamento. Que doido. Assim, na risca. Ponta do lápis. Tem que ir no detalhe do planejamento. De reunião. A gente vai lançar, final do mês, um documentário sobre essa desmontagem e montagem específica. Cara, que massa. Com todos os fornecedores, com todos os funcionários que participaram. Então, assim, teve gestor de projeto, teve gerente industrial, teve engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, tudo isso funcionários nossos, mais os engenheiros e gestores dos fornecedores. Ao total, nesses 5 dias, tinha mais de 150 pessoas envolvidas na desmontagem e na montagem. No processo dessa troca de máquina. No processo dessa troca de máquina. É gigante, cara. É gigante, né, brother? Então, assim... Por que 5 dias? Essa era uma... Por que 5 dias? Primeiro que era impossível fazer. Todos, assim, não.
Até Tem porque que é ser- produção parada, né? Zero. Tu desmonta uma máquina e tu falou antes que a produção funciona 365 65 dias, dias, 24 horas, ou seja, ela não pode parar. A gente não tinha condição de passar mais do que 5, 6 dias, senão a gente não ia atender os contratos que a gente tem vigentes dentro da empresa. O teu limite era 5 dias para fazer o 5 processo. dias. 5 dias. Então, 24 assim, horas. 24 horas rodando, equipe de desmontagem e montagem rodando as 24 horas dos 5 dias. Então, a data, realmente, o número de dias era 15 do início. Então, para tu conseguir entender que tem CN5, é uma coisa você falar, outra coisa é você ter que participar e entender que tem muito mais coisa. Obviamente que para fazer em 5 dias, tu tem um custo um pouco maior. Sim, exato. Mas o custo maior nosso era muito maior do que perder o cliente e perder a venda. Valia muito mais a pena tu ter esse custo investido agora do que ter um prejuízo lá na Dor de frente com uma cabeça. perda de contrato. Isso. Então, esse projeto foi um marco na nossa história, principalmente pelo planejamento existente. E a gente saiu do dia 17 de janeiro de 2022 produzindo 63 toneladas por dia. Hoje a gente tem um recorde de produção. Ontem foi batido o recorde de produção de 89 toneladas por dia. Isso aí é 25% quase a mais. 25% a mais, sendo que ainda tem muitos ajustes para fazer ao longo do caminho, com a máquina rodando. Então a gente espera aí 100 a 110 toneladas por dia nessa máquina sem desaparar mais do que um Quase dia. dobra a tua produção. Mas planejamento. Claro, E outras pessoas. Não, a gente fala, o sucesso disso, óbvio, teve tecnologia, teve processo de planejamento. Só que se tu não tem a pessoa certa, motivada e assim, desafiada, porque tu tá falando de engenheiros, tu tá falando de gente de gabarito, fornecer. É desafio. Foi desafiador e por isso que a gente viu tanta gente comprando a ideia. Por isso que a gente falou, pô, não é todo mundo que vem lá e não, eu me comprometo. A equipe de montagem, a equipe de desmontagem, de montagem pediu 3 dias para desmontar e 8 para montar. No início, eles desmontaram em 1 e montaram em 4. Bizarro. Caralho. Então, mesmo, bicho. e assim, pessoas, não tem, é indiscutível. Comprar a briga, né? Eu acho que, cara, independente o teu business, independente o teu negócio, independente qualquer que seja, cara, o ponto fundamental são as pessoas. Isso aí Não é adianta. Tu não vai mudar nunca. Não vai mudando, cara. Por mais automatizado que seja o seu processo, por mais, industrial que seja o teu processo, tu vai ter que ter pessoas operando contigo. Lá, para nós, por ser uma empresa familiar, assim, a gente tá muito presente no dia a dia, na vida de todos os funcionários. É unânime. Então a gente tem uma proximidade, a gente consegue entender e isso nos traz uma responsabilidade muito grande, não só pela empresa, mas na comunidade nossa, onde está inserida, de você ir lá e fazer. E quantos colaboradores tem em Cap? A gente passou de 150, direto e indireto. Thiago, Direto é terceirizado, né? Tem bastante terceirizado. Mas é um bom número. cara, eu tenho uma curiosidade. Como é feito esse teu processo de produção? Como que, Boa. que Linha de acontece? Eu ia até perguntar o antes cara? dele, por exemplo, assim, o que é hoje o mais crítico da tua indústria? Por exemplo, assim, tu falou que tu compra papel reciclado, óbvio que esse papel deve vir de tudo quanto é qualidade, né? Não, a gente tenta, né? A gente tenta manter um padrão de qualidade até pelo papel que a gente produz. Mas tem várias, assim, antes de falar um pouquinho do processo, eu acho que respondendo ao Ramon, o que para nós é crítico, não digo crítico, mas são desafios na indústria, uma compra de matéria-prima. Então, tu tem que educar o teu fornecedor. A gente chega a fazer isso. Até pelo teu volume de compra, né? Pelo volume que é de compra. altíssimo, Ele precisa entender que para eu produzir o que eu produzo, ele precisa ter uma qualidade X. Sem isso, eu não consigo comprar dele. Então é uma educação do fornecedor. Isso é muito importante, porque eu estou comprando lixo. Basicamente é isso. Eu estou comprando papelão que vem da rua,
que o catador junta, vai lá na associação tem uma prensa gigante, ele junta tudo, prensa, amarra aquilo, bota num caminhão e vai me entregar lá. É lixo. Já aconteceu de encontrar muita coisa dentro do fardo. Eu ia comentar agora. Chegamos a ver um para-choque escondido dentro de um fardo. Eu ia falar agora. Pra dar peso. Eu ia falar agora, tu compra o papelão prensado, tu não sabe o que tem ali dentro, né? Exato. Não, assim, a gente tem equipamentos hoje que faz a medição da umidade, porque eu estou comprando papel, não estou comprando água. Existe a norma da BNT que me diz que é 15% de umidade, eu sou obrigado a aceitar. Acima disso, é passível de ter o desconto daquela diferença na carga. Sim. Então, assim, eu preciso educar. A gente precisa... E é um trabalho que é muito difícil. Eu vejo que... meu pai passou por muito tempo. Eu venho agora com uma tentativa de... Não, vamos comprar o equipamento para mostrar que isso realmente é importante. Mas esse é um desafio. E o desafio da indústria, principalmente durante a pandemia, é a escalada de preços sem precedentes, como nunca vi na vida. Assim. Eu ia falar, sofreram muito com essa escalada de preços? Muito, mas a gente teve por isso que vem uma questão da indústria familiar e não é que a gente deixa de ser burocrático, a gente sabe da importância e relevância da tomada de decisão rápida. Rápida. Então a gente teve uma crise do papelão. O papelão saiu de R$600 a tonelada em 3 meses para R$2.200 a tonelada. Faltou. Por que faltou? Foi logo ali em setembro. Para outubro, de setembro até dezembro, foi de 700, 800 para R$2.100, R$2.200. Por quê? Abriu uma coluna de consumo muito grande. Então as pessoas pararam de consumir no início da pandemia, consumiram muito delivery, então todas as indústrias que tinham estoque, girou tudo e manda trazer, e aí culminou com um aumento de consumo logo depois da pandemia. Então aquilo subiu. Aliado a isso, todo mundo de home office. Então, para nós, um bom volume de papelão, a gente chama de aparas, vem de mercado, vem de shopping, vem de indústria. Papelão mesmo sai da indústria. E, todo mundo de home office. Então, não tinha coleta. O Brasil hoje carece muito da coleta seletiva. A gente fala, é muito importante isso. Tem aqui o tambor de papel, plástico e metal. Beleza, tu separou. Se a tua cidade não tem uma coleta seletiva, isso vai tudo pro mesmo lugar, né, cara? Não adianta nada tu separar na tua casa vai tudo pro mesmo lugar. Então, assim, se tu não tem uma associação de catadores que auxilie, por exemplo, a coleta desse material, não a coleta, mas o recebimento desse material para fazer a segregação, foi o que aconteceu. Nós carecemos muito disso no Brasil e todo o lixo de papelão estava nas casas e não nas indústrias. Com isso, escalonou o preço. Qual foi a nossa tomada de decisão? Importação. Nós chegamos a importar 6.000 toneladas de papel velho dos Estados Unidos. Mas isso foi uma tomada de decisão muito rápida. Não tinha... vamos estudar... Óbvio, a gente estudou, se tinha viabilidade... Sim. Mas não tinha muito tempo mas tu não tinha muito tempo. Por quê? Porque eu tenho um contrato para... Eu preciso entregar o papel para o meu cliente. Tinha que estudar... Como eu vou fazer? Tinha que estudar a viabilidade e em pouco tempo tomar uma decisão. Faz. E chegou um momento que não era mais nem preço o problema. Era a disponibilidade do material aqui dentro do mercado interno. Então a tomada de decisão rápida foi fundamental para que a gente conseguisse se estruturar melhor para passar por um período de crise. Então essas nuances da indústria são desafios que acontecem todo dia. O desafio hoje qual que é? Logística marítima. É impossível você conseguir hoje um container para exportar para o Peru. O que antes custava $4.000, hoje custa $19.000. Explodiu, né? Também. Então, como que tu faz? Tu tem que quebrar a cabeça, tem que viabilizar a venda, tu tem que realmente encontrar, e aí vem as pessoas. Eu conheço tal, acho que eu vou falar com a pessoa tal, pode ser que tenha um novo... Não, lá não deu certo, vamos porque tentar terrestre, vamos ver como é que faz. Mas não é assim simples tu pegar toda essa carga de aumento de custos e botar no teu preço, né? Não, imagina se fosse assim simples, se a equação fosse assim fácil. Aceitasse, né? Muito fácil. Se a outra ponta só falasse, não, beleza. Se fosse uma equação simples de resolver,
aumentou tantos por cento do meu custo, pega a minha markup e joga no preço. Um abraço, vamos ser felizes. Perfeito, né? Lindo, Só que né? daí ninguém se mexe, né? Exato, Nunca vai exato. encontrar uma solução Isso para aí. fazer diferente, né? Então, para nós, essas nuances assim de mercado foi um desafio muito grande. A gente aprendeu muito nesses 2 anos aí de pandemia. É inexplicável o quanto que a gente abriu de fornecedores novos, abriu as portas para outros fornecedores, porque não é só o fornecedor de pares, o químico. Pô, químico também. A indústria química depende de insumos que vêm da China. Não vem insumo da China. Tu tem que se... Mas tu precisa daquele químico para fazer acontecer o teu processo. Então chama um outro lá para tentar desenvolver um produto. Tu acaba se movimentando e a indústria como em si, ela acaba não só crescendo em novos fornecedores, mas tu vê que as pessoas acabam adquirindo conhecimento e é sempre na hora que aperta. Que o negócio aperta, né? Tu te Com força certeza. a melhorar os teus processos, às vezes, numa situação que tu não tem escolha. Muito. Tu tem que melhorar o teu processo. Então, assim, essas são desafios da indústria que eu considero assim, que é Sim. um pouquinho diferente, talvez, do setor de serviço, que é muito mais pessoas mesmo. Né? E soluções, talvez, muito mais direcionadas ao cliente. Mas, de modo geral, acho que é isso, assim, Ramon. Não tem. Não, foi um ponto legal, cara. Acho que foi bem interessante explorar, porque o cara olha de fora, quem não tem o entendimento ali dentro do negócio, tu pensa, tá lá rodando 365, 24, maravilha, é só sentar e acompanhar, né? Se fosse assim, né? Então, só que assim, o tamanho do problema é gigante, né, cara? Que nem tu falou. E uma curiosidade, eu vi Eu não esqueci tua pergunta, tá? tá. Pode até mandar mas- responder do Caio antes. Eu ia te perguntar um negócio. Tu tinha feito a pergunta? Eu vi que tu falou que vocês exportam já para diversos países, né? Vi também esses tempos tu fazendo uma live até com um cara que acho que era dos Estados Unidos, eu acompanhei. Até antes de te convidar aqui pro pod, eu falei pra eles, eu vi ele fazendo uma live um dia com um cara, tal, tocando lá em inglês, foi massa pra caramba. Pensa, ao vivo em inglês é Ao tenso. vivo. Mas mandou bem pra caramba, cara. Parabéns, foi irado. Só que a curiosidade o que era aquele cara em si? É algo que vocês pensam em mandar para lá também, fazer exportação? A gente está abrindo bastante conversa com o mercado americano. Por quê? Lá é o maior mercado consumidor, não tenha dúvida. E eles têm certas particularidades do papel que a gente produz e a gente vê uma oportunidade muito grande de fazer a diferença lá. Só que a escala deles é muito maior daquilo que a gente consegue absorver. Então, e outra, tu não cria uma máquina nova de papel da noite pro dia. É no mínimo de 3 a 4 anos. Então a gente está estudando entrar nesse mercado, a gente sabe da responsabilidade que é e do tamanho. Então assim, eu fui convidado para explicar um pouquinho do que é Incap. Então tem muitos curiosos dos Estados Unidos. A gente está indo para uma feira agora em Miami, dia 16 e 17 de março. A gente foi convidado a expor, nós não vamos... Porque também não adianta eu expor lá e eu não ter produto para vender. Pode crer. Vamos Os concordar. caras já querem sair com pedido da feira. Não. Então, a Isso gente... aí, os caras querem sair da feira com pedido e já. assim, e aí nos Estados Unidos é assim, tu fornece, eles não vão, eles assim, eles têm uma confiança tão grande que eles não querem se incomodar. Então, é um contrato de 10 anos. Não quero me incomodar. Tu entregou, dá resultado, é isso que eu quero pra mim. Então a gente sabe do tamanho que não é tão simples você querer vender para os Estados uma Unidos. aventurinha, né? É o maior, para vocês entenderem, os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, per capita. Os Estados Unidos tem indústrias gigantescas de papel higiênico. Só que a demanda é tão grande ainda que eles têm que importar 15% do papel higiênico que é consumido da China, da Indonésia, da Índia. Então, a gente tá falando de Brasil, América do Sul. Os Estados Unidos é maior do que a América do Sul inteira em consumo. Então é um passo que a gente analisa, a gente estuda, a gente tem essa noção de que o nosso produto Tem competitividade para estar lá. lá dentro, pra eles. faz Que é sentido um para eles. puto investimento também, né? Mas tu tem que saber onde tu entra. Tu tem que saber onde Eu lembro que tu falou isso antes, né? Saber onde vai pisar, né? Que é um investimento... Não, Big, né? Até não sei se é uma pergunta que tu pode responder, Thiago, mas nesses casos, eu sabia que uma para atender um mercado tão grande como é os Estados Unidos, né? Exportar faz sentido ou é mais fácil ter uma indústria lá dentro? Vai tudo depender muito, né,
bom, impostos, carga tributária. Isso assim, hoje faz sentido exportar Que com no- dólar a R$5. que não uma é- dólar 1,50. Que não é uma outra história. que não é nenhum tipo de preocupação pro Brasil, porque a carga tributária aqui Não, isso é de letra. Fácil, né? Nunca vou esquecer meu professor de contabilidade quando eu fui para os Estados Unidos. Ele, minha universidade tinha sempre 50% da sala eram alunos internacionais. E aí o professor, controlando um senhorzinho, perguntava país por país e o nome. Bélgica, Grécia, Câmbio. Quando tu falou Brasil. Brasil. Eu falei assim. Eu não vou me esquecer. A palavra que ele falou assim: sabe que Brasil não é país para amador. É. E de fato, Não é? Não tem. Total. Bom, estudo tributário no Brasil é uma engenharia, não deveria ser área tributária, deveria ser engenharia tributária. Mas É isso mesmo, cara. 5 anos estudando aí. E olha lá. Tipo, às vezes vem uma lei de Newton nova aí, aparece. Cara, praticamente todo dia, né? É mutável, eu digo, né? Que louco, né, cara? Mas assim, cara, pra nós, assim, poder te dizer vai depender muito, por exemplo, do que a gente consegue fazer aqui. Por exemplo, consegue replicar lá, que a gente faz aqui, aos mesmos custos, com as mesmas margens. Isso. É muita análise pra se fazer, né? Muito Outra, momento é de uma mercado também, né? É uma operação, é muito grande, monumental. big, né? Tu começa, vou montar uma planta nos Estados Unidos. Tu não vai montar Cara, e pau tu tem sozinho. que calcular, tem que entrar na tua conta também o investimento de montar essa planta lá, o payback disso, quanto tempo. Saca? É uma outra realidade. E claro, como tu falou, hoje, operando com um dólar a 5 Não pila, vale a pena. não vale a pena. E assim, economicamente falando, cara, para os próximos anos, eu não vejo o dólar voltando para patamares de anos atrás. Não. Eu acho que assim. A gente vai se manter num dólar aí girando 4, entre. Cara, entre 4,50 e 5,50 para os próximos anos. Ele vai oscilar aí nessa. Eu já sou. Cara, é que o Brasil é muito foda de prever. Não tem a gente como tá tu falando prever. aqui, ano que vem Isso. uma outra via de governo. Assim, se Tu tudo. não tem, tu não prevê. imprevisível. É imprevisível. É igual Boa. fazer orçamento. Pô, tu já tem que fazer revisão no primeiro mês. Já explodiu. Já explodiu. Tem alguma coisa errada aí. Mas são detalhes que eu acho que da indústria que é interessante discutir. Às vezes as pessoas, para chegar ao papel higiênico, garanto para você que é muita coisa que passa. É muita gente, é uma cadeia muito grande. Porque o catador de papelão depende de mim. De uma indústria que produz o tubinho do papel higiênico que vai depois fazer. Então a cadeia é muito grande. A cadeia sofre num baque, por isso que é um efeito dominó. Assim, Exato, é isso aí, um efeito cascata. Assim, a cadeia tá toda interligada, né? Então não adianta. Às vezes tu tira uma engrenagem daquele mecanismo e ele não funciona como ele deveria funcionar. E tu tá sempre suscetível a fatores, muitas vezes, externos, sem o teu próprio controle. O dólar hoje faz sentido. Para nós, tá valendo a pena exportar. Tu tem um retorno, tu tem uma margem legal para trabalhar. R$4 já tem que sentar e fazer conta de novo. E tudo depende de quanto eu tô pagando da minha matéria-prima também. Então, é mutável o tempo inteiro. Por isso, É que como explodiu muito o preço na pandemia, forçou, né? claro, e eu não voltou, então é complexo. Assim. Um ponto que tu comentou antes, que tu falou agora e não voltou e me veio de novo em mente. Tu comentou sobre a explosão do preço do papelão. Retornou a patamares anteriores, assim, ou voltou um pouco, recuou? Não chegou a retornar como era. Mas deu uma recuada. Recuou porque daí veio... O que aconteceu? Não só nós, como as outras indústrias grandes que consomem papel, começaram a importar muito, né? E aí então, caiu o cálculo de importação num mês, eu lembro que ano passado chegou a mais de 50 mil toneladas de papel vindo do mundo inteiro para o Brasil. Então você acaba criando uma oferta muito maior forçada. Né? Tua demanda é sempre estável. Não vai ter aquela 15, 20% a mais de demanda. Mas tu cria uma oferta para que você consiga estabilizar. E foi importante, porque assim, chegou uma hora que nem o meu fornecedor... É que eu não tenho.
eu não tenho o papelão que tu precisa, não importa o preço que tu vai pagar. Então a gente chegou num ponto que não, tem que trazer para equilibrar o mercado, porque esse papelão, na maioria, eu vou dizer, o papelão foi para os aterros. Esse foi o buraco que abriu. Então não é que teve um aumento, uma demanda muito. Houve uma demanda, um pico de demanda, mas ela se estabiliza. Mas a oferta é que faltou. A oferta que faltou, exato. E é a lei básica de mercado, oferta e demanda, né, cara? Isso aí é... Não tem. É isso aí. E depois que a galera viu que pagaram aquele preço, pra que vamos baixar? Mais Quem ou pagou menos, fica, né? mas o pior é que é mais ou menos essa linha de pensamento. Com certeza. É que falando de economia, o retorno demora justamente por isso. Porque, cara, todo mundo já se habituou, ele já entendeu que é um preço novo, o cliente dele também já entendeu aquilo. Mas assim, blá, blá, é interessante. até voltar demora, né? Eu tô numa cadeia de bem de consumo. Eu tô no meio ali. Mas é interessante o quanto tempo leva para que isso se reflita lá no mercado. Levou um tempão pra gente sentir, refletir na gôndola do mercado. Um momento, porque não foi só o meu produto. Meu produto representa 3 a 5% no custo final do... Sim, é quase nada, né? Quase nada, Quase nada. Então, claro, não é quase nada, custa, porque para ele, a margem é apertada a margem. Estamos falando de 0,1% de margem, é um número, entendeu? Mas tem o químico, produto químico, tem o plástico que é de origem do petróleo. Então, tem a celulose que explodiu de preço no mundo também. Então, assim, tudo isso foi explodindo, as indústrias de papel higiênico foram ressentindo esse reflexo até hoje. Sim, posso dizer para vocês que foi o pior ano histórico das indústrias de papel higiênico, foi em 2021. Foi o pior histórico, porque toda essa carga de aumento de insumos não conseguiram repassar para o setor de varejo, para os grandes mercados. Não conseguiram fazer isso. Até saiu uma notícia no BBC Brasil informando o perigo disso, de os grandes mercados não aceitarem esses reajustes de preço, porque tu diminui tua margem. Às vezes vale a pena o cara parar, espera melhorar e volta. Então, ficar trabalhando o tempo inteiro no prejuízo para a indústria, sim, tem indústrias e tem indústrias. Tem indústria que tem caixa, tem indústria que não tem caixa. Mas por mais que a indústria tenha caixa, Thiago, chega uma hora que ela tá no burn cash tão ferrado de tipo assim, prejuízo. Cara, uma hora vai enquanto maior. O cara não vai querer ficar pagando essa conta sozinho, né? Exato, o cara não vai pagar a conta a vida inteira, cara. Uma hora a conta tem que fechar. Então imagina um gestor de compras. Imagina um gestor de compras que está no meio desse fogo cruzado. Vem lá o diretor dele, fala assim, não tem como repassar preço. O gerente comercial, se não fazer o preço, não vai parar tudo. Vai vender. Então, cara, tu tem trabalho de criar margem. Entendeu? Então, por isso a importância de você... os nossos parceiros mesmo, aqueles que a gente tem contrato, a gente chegou... Alguns deles, a gente chegou a trabalhar no prejuízo alguns períodos, sabendo, consciente, para que gerasse um fôlego para ele. Porque... E eram clientes com contrato. Porque também faltou o nosso papel no mercado, porque todo mundo saiu comprando papel higiênico. Então, o recorde de produção do ano em 2020 foi no mês de março, abril. Por quê? Porque todo mundo saiu para comprar quando deu o alarme, né? Então, saiu o estoque do mercado, que da indústria de papel higiênico repôs o estoque. Então, foi repondo o estoque, mas eles têm que fazer o estoque deles. Então, e acaba... É uma cadeia, não tem... Tu vai sentir o reflexo em algum momento. Daí, o que aconteceu em junho e julho de 2020? Caiu os preços. Não é que caiu os preços, mas caiu o consumo. Por quê? O estoque que devia estar dentro da indústria de papel higiênico e dentro do mercado estava na casa de vocês. Casa das pessoas. Sim. Parado na prateleira. Parado na prateleira. Parado na prateleira. Exato, porque daí o cara que compraria um pacote com 16 rolos de papel higiênico para consumir em determinado período de tempo, esse maluco foi no mercado e comprou 5 fardos. Comprou para 3 meses. É igual a gente tem aqui, como aqui é cidade muito de enchente, né, cara? É a parada mais comum que acontece, né? Aquela sensação da escassez que vai acabar, que não vai mais ter, vamos comprar, fazer estoque. Cara, só que a pandemia, como atingiu nível global... Eu vou te falar, Brasil inteiro, né? Eu lembro no começo da pandemia, assim, que veio a notícia de que ia fechar tudo, ia acabar o planeta, ninguém sabia o que ia acontecer.
Cara, eu pensei um dia assim, porra, eu vou no mercado comprar umas coisinhas pra eu ter em casa. Bicho, eu moro literalmente na frente do mercado. Eu saí da minha casa, uma que eu cheguei no mercado, achei que tava acontecendo uma guerra dentro do mercado. Meu, só faltava nego dar tapa um no outro pra pegar produto, cara. Cheguei a pegar um pão pra eu comer. Cara, não tinha pão na prateleira. Não tinha pão. Cara, eu foi olhei, fora. foi a primeira vez na minha vida que eu cheguei no mercado, eu olhei as prateleiras de pão, tudo Zero. vazia. Eu falei, beleza, não vou comprar pão. Comecei a olhar nos mercados. Uma massinha. Cara, não tinha produtos que não tinham mais no mercado. E papel higiênico era um deles. Cheguei no corredor do papel higiênico, cara, geralmente eram pilhas, né? Meu, tava no chão assim. Eu falei, pô, vou levar uns 2 pra garantir, né, cara? Levou 2. E 2 não é o meu perfil de consumo, é um para determinado período de tempo. Mas imagina uma família de 5. Exatamente. Exato. Cara, e uma das Veio de coisas que eu caminhão também buscar. ouvi da pandemia foi com reflexo de quando tinha inflação, cara. Que também, quando tinha inflação, que tu sabia que o preço ia subir, a galera ia lá no mercado, vai subir tudo amanhã. Normal, exato. Entendeu? É que aí tu tá indo para cenários de hiperinflação. Não, né? exatamente. Que a gente já teve. Mas traz o reflexo de uma pandemia também, né, cara? E tu cria uma instabilidade na cadeia muito grande. Porque o melhor dos cenários é você crescer organicamente. Você ter uma estabilidade de consumo. Mesmo que tu veja um crescimento, quando tu sai correndo, por exemplo, para ir comprar papel higiênico, e foi o que aconteceu, as indústrias de papel higiênico, elas não pararam. Elas eram, na época, o governo decretou que eram indústrias essenciais. Tanto que daí nós também tivemos que entrar com isso, porque nós temos que abastecer as indústrias essenciais. Nós cadeia. Tanto que nós, na época, nosso jurídico, a gente sentou, a gente criou um dossiê para os caminhoneiros trafegarem com a nossa matéria-prima e com os nossos produtos. Que, pô, Timbó fechou. Fechou 3 entradas em Timbó. Não passava? Não passava. Era ataque zumbi, né? Então, assim, parava. Não, indústria essencial, tá aqui o dossiê, tá aqui o documento do governo, tá aqui o produto, tá aqui a carta, porque a gente pediu carta para os nossos clientes. Precisa de uma carta de vocês pedindo. Tipo, é uma essencial para a cadeia de insumo do Brasil. Realmente, era um cenário de guerra. Então, o que a gente teve que fazer tudo isso para poder abastecer. Só que tem um problema. A indústria do papel higiênico não parou. Foi totalmente desnecessário, na nossa visão, essa corrida por papel higiênico. Porque a indústria não ia parar. Outra, ninguém tem uma máquina sobressalente ali do lado para apertar um botão e ligar E dobrar a produção. Isso não existe. Indústria de papel não existe. Então, para todo mundo, eu falo, mas isso vai gerar um problema. Porque todo esse estoque vai ficar na casa das pessoas e ninguém vai fazer, desculpa, cagar mais porque não, mas é isso aí, entendeu? A única coisa que mudou foi que a pessoa antes ia no banheiro na empresa e agora não vai mais, agora vai em casa. Ninguém fez mais porque estava na pandemia. Mas o que aconteceu? Tu desequilibrou uma cadeia que teve um reflexo. Junho e julho foi um mês horrível. Se tu gera um pico de consumo num curto espaço de tempo, depois é o que tu falou, o estoque... Uma coisa só que a pandemia causou, né? E pô, tu falou agora em estoque, uma situação que veio na minha cabeça. O teu estoque hoje é mais produto acabado ou matéria-prima? Matéria-prima, com certeza. Produto acabado, tu tem pouco estoque, porque na realidade o que tu produz tu já está vendido, né? Até por questão de custo também, né? Exato. O custo de estoque de produto acabado para a indústria estar lá parado com todo o insumo, energia, mão de obra. Então a gente tenta ao máximo que pode para reduzir esse estoque de produto acabado. A gente tem uma questão de indústria como um todo, tu está produzindo papel X. Esse papel vai ser entregue daqui 3 dias. Mas tem um cliente que vai pedir daqui 10 dias o mesmo. Então, para ter ganho de máquina de produção, tu produz 2. Então, às vezes, fica um estoque um pouco maior, mas é para ter ganho na produtividade. Mas ok, fica um estoque um pouco maior, mas de um produto que tu já tem uma projeção de venda no curto prazo. Não, estoque de matéria-prima hoje eu tenho para 45 dias. O que também não é muito. Ia dizer, e também é curto, né? Mas é porque eu também não tenho como estocar. Capacidade instalada, né? 6 mil toneladas de papel, velho, é espaço, eu tô falando. Vai muito espaço, entendeu? Então, a gente tem estratégia, a gente sabe que, tem momentos de compra, tem momentos que tu segura. É normal. Às vezes, eu tô muito bem estocado, eu vou queimar uns 15, 20 dias. Deixa o mercado se quebrar em preço ali, a gente dá uma reduzida. Tu tens a tua margem para queimar o teu estoque, depois tu volta na... Cara, é muita estratégia, né? Muita estratégia. Até porque o teu poder de compra é muito alto, né? Então tu mexe muito no mercado, né?
de alguma forma, tu também tem a responsabilidade de, Sim. de você cuidar do teu fornecedor. Tem um limite, a gente sabe que tem um limite. Não dá pra aí. espancar demais, né? Não, a gente brinca lá, mas Quando estiver chegando no céu da boca, para. Porque... Mas é importante tu pensar na saúde do teu fornecedor, porque o teu fornecedor ele é importantíssimo na tua cadeia. Tem muito cliente que quer torcer o fornecedor e amassar o cara até a última. O cara não vai aguentar. Eu sei, a gente sabe a margem. Por isso que a importância de você. Eu digo, não é saber da margem que o teu fornecedor trabalha contigo, mas é tu ter noção de que ele precisa também ganhar dinheiro para poder trabalhar. Senão ele não vai existir. Eu não vou existir. Ô, Tiagão, e curiosidade, né? Hoje se ouve falar muito de ESG, né, cara? No mercado e tudo mais. E como é que... Fala pra galera que não sabe o que é ESG. Conta aí, tu que é a nossa Não, eu tô perguntando pra você porque eu também não sei, cara. A sigla eu não lembro bem, é Environmental... Como é que é? Sustainable. Isso, eu não lembro. Ah, tá vindo com sigla. Tá vindo com sigla em inglês agora. Mas é que o ESG é em inglês, né? Ah, beleza. A nomenclatura em si. Não. Mas como é que é pra vocês lá? Tem. Não tem. Deve ter muita coisa, né? Porque já vem aí papel reciclado, como tu falou, que é lixo em si, os impactos desse negócio aí. A gestão. Boa pergunta, Ramon. Assim, a gente vê isso com poucos olhos perante o governo, assim. A gente recicla aí 120 a 150 toneladas de papelão por dia. Se tu não existisse uma indústria que processasse isso viraria lixo no lixão. Tu não tem outra saída. O papel ele até se decompõe comparado ao plástico, mas ele leva alguns anos para decomposição. É um lixo, ele montou. Então hoje a gente vê com uma responsabilidade muito mais nossa, social, do que por um incentivo, assim. Óbvio, tem clientes e clientes que exigem uma certas certificações, Sim. Mas é a minoria. Então a gente tem uma certificação FCA. É um manejo correto de matéria-prima que não é oriunda de fibra virgem, que seria árvores de reflorestamento. A gente é 100% reciclado. Tá. 100% reciclado. Outra, a gente gera um volume de resíduo também grande. Então a gente gera um lodo, por exemplo. O lodo é o rejeito do rejeito do rejeito. É como se fosse uma borra que tu não tem que fazer e a gente tira muito do processo para limpar bem o nosso papel. A gente gera aí hoje por dia 5 a 6 toneladas por dia de lodo dessa borra. E a gente gera aí uma média de 3 a 4 toneladas de resíduo de plástico. Por quê? Porque não vem só papelão no meu fornecedor. Sim. O que a gente faz? 2 anos atrás, nosso setor de pesquisa e desenvolvimento, eu e mais esse outro funcionário nosso, a gente precisa encontrar uma saída para o lodo, porque ele vai para o aterro legalmente. Tu tem que ter todo o processo legal de tu mandar para um aterro. E outra, para aterro de indústria, meu amigo, é 1 ou 2 no sul do Brasil. Tu tá mandando um lixo contaminado. Muito específico, né? Muito específico. Mas apesar de que o RSU, que é o lixo doméstico, é o pior de todos. É o pior de todos. Tirando os químicos, depois é o pior. Mas para nós, o que a gente pesquisa e vai, e bate porta, e vai... olha, a gente tem isso aqui, o que tu pode fazer com isso aqui? Manda pro Instituto de São Paulo, vamos fazer a composição, o que tem aqui, o que dá para fazer? Dá para processar de novo, dá para segregar, dá para decantar. Tudo isso a gente foi atrás. Hoje a gente tem um contrato com uma empresa de cerâmica. Esse que era um custo nosso de mandar, a gente conseguiu virar um subproduto. Essa indústria, ela processa de 5 a 15%, colocou na receita, conseguimos fazer junto, para fazer tijolo. Então toda a nossa produção de lodo, que era antes um passivo e uma despesa gigante, custo... Te gera uma receita hoje. Gera uma receita hoje. Mínima, mas... Ok. Mas tá tendo alguma coisa. E outra, o que acontece? Quando tu manda para um aterro, qualquer coisa, acaba tendo um passivo. Porque tu não tem ele tá lá. Ele vai Sim. Legalmente, ele ainda tá lá. Sim. Então, para nós foi uma vitória gigantesca fazer isso. Então, hoje as construções da fábrica que a gente tem de ampliações, a gente utiliza o próprio tijolo. Legal. Feito com o nosso resíduo de Porra, lodo. que massa. Legal. Que massa, cara. E eu acho que é legal até trazer
E não tem sentido nenhum. Não ganhamos nada. Não, com exato. isso, né? Mas a questão mais de trazer o ESG, porque hoje tem muito essa preocupação dentro de indústria, eu imagino. E como tu falou que tu trata aí, tu tem clientes realmente de renome. Que exige. Né? E geralmente esses caras exigem que tu também tenha, mas batendo nesse ponto aí, eu acho que o legal não é o foco em si de que isso que era um custo acabou te gerando uma receita mínima, mas é o impacto positivo que a Incap está devolvendo para o meio ambiente, Claro, na verdade. Né, cara? O grande ponto é isso, a gente às vezes você pega só na questão de que era um custo e gera uma receita, mas o impacto ambiental que isso tem, isso em vários momentos ele é imensurável, né? Tu não consegue... A iniciativa correu paralelamente, a questão ambiental e questão custo. A gente falou, tem como? Para algum lugar isso aqui deve servir, né? Isso aqui deve servir para Cara, alguma coisa. e quando tu consegue alinhar as duas questões, cara, é o alinhamento dos planetas, né? Tu consegue colocar tudo em ordem, tu resolve dois problemas porra, é o mundo perfeito. Então, assim, o Loda a gente encontrou essa solução, para nós foi... A gente até saiu uma matéria disso também, numa das revistas, eu até mando para vocês depois, sobre essa descoberta que de alguma forma a gente conseguiu fazer, porque outras indústrias faziam, mas não conseguiam chegar no mix que eu mandasse 100% do que eu produzo. Massa. Então a gente conseguiu chegar nesse denominador, e o plástico hoje a gente está com nosso setor de pesquisa e desenvolvimento buscando encontrar alternativas para você fazer a mesma coisa. Então o nosso objetivo e a nossa missão é ser 100% autossustentável. Eu ia comentar, tu acaba tornando a tua empresa 100% limpa, autossustentável, porque ela não gera resíduo. A nosso objetivo é 100% sustentável. Ela não gera Então, isso resíduo, vai né? desde o lixo RSU, não chega nem a ser uma ISO 14000, que é a ISO ambientalmente e tal, que é muito mais processo, mas a gente quer realmente, de fato, não ter resíduo gerado pela empresa, aonde vai para um aterro ou, enfim. Então, nosso próximo passo agora hoje é o plástico. O plástico já tem mais alternativas de processamento e beneficiamento dentro da própria planta. Custa, tem um alto custo. Então a gente está fazendo estudo de viabilidade econômica para poder, lá tem como, o consumo é plausível para aquilo que a gente gera. Não adianta eu montar uma planta e o cara vai consumir 10% daquilo que eu produzo de plástico. E isso tem que ter pessoas que queiram também, tenham a mesma visão que tu, do outro lado da ponte. E assim, o benefício é ambiental? Muito. Não tenha dúvida. Uma indústria que produz muito resíduo tem um impacto muito grande. Obviamente. Não tenha dúvida disso. Então, imagine, para nós é um sonho que a gente acredita que nos próximos, em 5 anos, a gente acredita ser 100% sustentável. Isso vai desde o plástico até o lixo que gera dentro do administrativo, até o carbono que sai da caldeira. Caralho. Tornar um processo totalmente verticalizado, se pode dizer assim, é um trabalho gigante. E que ele não gere nenhum impacto ambiental. Mas tem que querer. É um desafio. É que eu digo. Um desafio, imagina. Tem que querer. Eu não quero. Até porque não depende. Tu vai ficar lá com a mesma margem. Tem que querer. É isso aí. Até porque não depende só de vocês, né? Como tu falou, né, cara? É até educar os outros também. E aí que é legal dentro hoje, que eu digo da Incap, porque nós que somos gestores ali, meio que diretor é o que dá a direção. Tu tem que estar sempre norteando. Mas hoje a gente vê uma cultura de trazer isso. Às vezes eu falo assim, olha só o que a gente conseguiu. Meu pai conseguiu criar neles. Que eles venham trazer, eu acho que dá para fazer isso. A partir do momento que você valida e você disponibiliza recurso, tempo para aquela pessoa, porque ela também tem os afazeres dela, para ela fazer e buscar, vai sair coisa boa. Escreve, pode levar 1 mês, 6 meses, 1 ano, se tu disponibilizar para que ela pense fora da caixa o tempo inteiro ali, ela está livre para pensar. Dentro de uma indústria, a gente reduziu inúmeros custos de coisas simples, básicas. Tu fala assim, meu Deus, mas isso um dia falaram que ia custar 1 milhão para investir nisso. Não gastou nada. Só foi mudar o lugar do copo para frente que tu resolveu o problema. Muitas vezes a solução é mais simples do que a gente imagina. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes ela é mais simples do que a gente imagina e também boa parte das vezes ela está dentro de casa. Que é o que tu falou. É a gestão abrir a oportunidade e o espaço para a equipe toda opinar e dar ideias. O nosso técnico de segurança ele fala assim,
de todos os possíveis problemas ou de situações que correm risco ou de melhorias que precisam fazer para que seja 100% segura, 80% delas tu não precisa de R$1 para tu mudar. 20% delas tu precisa de uns recursos para tu fazer. Os 80% para te resolver é processo, é conhecimento, é entregar, tu precisa fazer um curso, 80%. E aí quando tu olha, tu fala assim, não, vamos analisar, abre aqui pra gente ver, vamos trazer todo mundo numa sala, vamos ver que todo mundo tem que falar. Alguém vai te dar uma ideia que vai te custar sempre mais barato daquilo que isso aqui resolve. Sim, resolve. Resolve, mas exato. Mas custa. Então, a maioria das vezes é isso assim que funciona. E acho que tu aprende o dia inteiro, todo dia. E isso é muito cultura da empresa, né? É cultura, né, cara? Essa abertura, né? Esse estímulo de pensar, de não olhar realmente assim. A indústria realmente é muito detalhe, né? Muito custo o tempo inteiro, muita análise e tudo mais. Mas eu acho que o ir além de olhar a pessoa só como um número ali dentro e ter que entregar produtividade ali do negócio é essa cultura disso daí, de estimular o cara a pensar e trazer alguma ideia nova. E assim, para nós lá dentro, ninguém é melhor que ninguém. A minha porta da minha sala está aberta o tempo inteiro. Ninguém. Eu aprendo muito mais o tempo inteiro. Eu sou um cara curioso, então eu pergunto o tempo inteiro. E a partir do momento que tu tenha uma gestão muito aberta em relação até questões burocráticas, assim, às vezes a gente até se passa um pouco em dar não digo muita abertura, mas a gente tá o tempo inteiro com o funcionário. O que tu tá precisando, cara? E a tua esposa, como é que tá? A mãe tá... A gente se conhece, família. Na verdade, é família. E isso faz uma diferença. Hoje a gente fala assim, eu nasci lá, eu era pequeno, tem um funcionário que me lembra de mim quando eu tinha 6 anos, 7 anos. E hoje eu sento com eles, o que ele sabe 10 vezes mais do que eu. Mas eu tô ali, o que eu posso fazer para te melhorar? É o facilitador. Mas para tu ser um facilitador, tu tem que tu tem que se colocar no mesmo nível do outro lado. Não tem validade isso. E para mim essa tua frase, cara, de que ninguém é melhor do que ninguém, ela é fantástica, ela resume tudo. Muitas vezes, via de regra, cara, é o que a gente comentou agora, a gente aprende muito mais do que ensina as pessoas. Perfeito. Então, cara, uma troca de ideia com alguém que tu acha que tu nunca vai aprender, só que aí vem um grande ponto. Tu tem que estar disposto e aberto a aprender. Se tu vai conversar com alguém achando que tu já sabe tudo, que tu sabe o processo que essa pessoa faz, cara, não vai. Top. Eu trabalho dessa forma, não vai. Eu também acho que, cara, tu ter transparência e humildade para aprender com todo mundo é um dos pontos que são essenciais, sem cara. dúvida. Quando tu acha que tu já sabe tudo, brother, acabou. Tu não... Assim, conhecendo os processos, tu vai, tu vê... Tu olha, assim, a gente tem setores na empresa que são setores, assim, não digo críticos, mas é o cara que está alimentando o Hidrapooper. É uma função, hoje que a gente já tem mapeado, aquilo ali a gente vai melhorar o setor, nós vamos ter uma melhoria ergonômica, de ganho de produção, o cara vai melhorar e tal. Pode ter certeza que, assim, esse cara tem uma solução muito mais barata do que o que tu imagina. E ele sabe de coisa que nem os superiores dos superiores dele sabem. E muita coisa aparece só de ir lá conversar. Porque daí tu vai lá, tu conversa com ele, pergunta como é que tá. E aí, não, Thiago, preciso te contar um negócio. É fantástico quando me aborda, eu preciso te contar um negócio. Porque sempre tem alguma coisinha, e é difícil você contar. É muita gente, é muito processo, é contínuo. Tu sempre. E por isso que é bom sempre. Eu falo, toda segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu vou andar na fábrica. Sem o celular, não tem como. Porque aí tu vai, tu tem. O toque que isso tem de você depois sobe, depois tem pepino, né? Gestor é só descascar pepino. Então não tem muita. Tentar pensar fora da caixa, facilitar para os outros e descascar pepino. Mas
esse toque lá embaixo é unânime, porque tu não volta sabendo que assim, tem uma indústria, tem o cara que depende de ti, tem o papel que precisa ser produzido e tem que comprar matéria-prima melhor para produzir aquele papel, tem que correr atrás disso, tem que correr atrás daquilo. Então o toque lá embaixo do chão de fábrica, para quem busca ser gestor, para quem busca a administração como uma carreira, tu nunca pode deixar de ir botar a bota, o sapato, e ir lá e entender da dor, entender do processo, entender da dificuldade do dia a dia. Às vezes é uma melhoria tão simples que melhor tu nem imagina, mas só vai saber lá. Por isso que para mim assim é um prazer enorme primeiro estar trabalhando com a minha família, com o meu pai do meu lado, com a minha mãe do meu lado, ter eles no meu dia a dia principalmente assim. Meu pai, que é de vendas específico, o dia inteiro aprendizado, o tempo todo, não para, ele não é 220 o tempo inteiro. Então, ali é sangue nos olhos o tempo inteiro. Tu tá vai lá sentar na mesa de Geraldo que daqui a pouco tu toma uma injeção de adrenalina e pode voltar. Então, poder estar junto deles nessa criação, nessa construção, não tenho o que dizer, é único. Eu sei do quanto isso representa para muitas pessoas que às vezes ou não tem um pai ou está empreendendo agora sozinho, e aí eu sei o quanto que representa, por isso que eu falo para ele, minha mãe brinca, eu sou um carrapato, porque eu tô o tempo inteiro aqui querendo saber, sugando, porque eles não vão ser eternos, nem dentro da empresa e nem fora. Para mim, hoje, poder ter essa oportunidade de estar junto com a família e crescendo e tendo hoje os nossos funcionários como uma família, é tudo que um profissional pode pedir e tem. Então, é uma indústria, tem suas dificuldades, tem os seus desafios diários, tem a sua responsabilidade quando tu se torna um grande player de mercado. É normal. Isso é fruto daquilo que foi lá para trás. O ônus e o bônus. O ônus e o bônus. Pô, eu saí de manhã cedo, tô aqui. Não vi meu filho hoje. Mas, né? Pô, mas são o ônus e o bônus. E hoje, por isso que eu digo, a minha responsabilidade aqui é pensar em 5, 10, 15, 20 anos. Hoje, uma tomada de decisão ela não pode ser pautada para dizer que 5 anos. Ela tem que ser pautada, o que isso vai... lá na frente, para o meu filho, se ele quiser o dia estar sentado desde a cadeirinha lá de baixo subindo, o que isso vai impactar depois nele? A tomar uma decisão hoje é pautada em cima disso. As premissas, depois, numa empresa familiar que existe uma possível sucessão, não estou falando... Hoje eu falo, eu posso ter a capacidade, mas se eu não tiver a capacidade de ser um sucessor e eu entender isso... Eu não vou deixar a indústria morrer. Eu tenho que ter a humildade era isso que eu ia falar. Step out e, vou buscar saber fazer alguma coisa, ou me aprimorar. Então... Isso, mas é o que tu falou, a palavra-chave nisso é humildade. Eu trabalho muito dessa forma, tu não precisa saber fazer tudo. Exato. Tu não tem que ser bom em tudo. Tu tem que saber fazer algumas coisas, fato, mas tu tem que ter perto de ti as pessoas que saibam fazer o que tu não sabe fazer. É isso aí. Os especialistas das áreas, cara. É isso aí. Vulgo networking também, né? Perfeito. Tem que ter o contato com quem vai fazer pra ti, cara. Não, mas bem massa sim, cara, a tua visão com relação a isso, porque a gente ouve aí pelo mercado inúmeras histórias, né, de empresa que foi construída pelo pai ou até pelo vô, e aí vem a nossa geração agora que pegou isso na mão, caiu no colo, uma puta de uma potência e o cara destrói, o cara mói, né? Porque não precisa nem destrói, falando tudo bem, né? Mas assim, e não consegue ter essa visão de reconhecer, né, cara, que eu não sei, não dou conta do recado, mas beleza, vou botar alguém aqui que possa fazer. Isso acho que é um ponto importante, porque não é porque o meu pai construiu que por obrigação eu tenho que seguir. Perfeito, cara. Eu sou parecido com ele em alguns aspectos, mas eu sou muito diferente em outros. E a sucessão é isso, é uma construção de uma transição. Tá se construindo, mas não é garantido.
Esse é o ponto. Eu tenho que realmente me colocar, entender quais são os pontos fortes e os fracos, adaptar, trazer pessoas onde os pontos fracos acontecem. Mas a visão... Mas pode ter o que for, cara. Primeiro tu tem que querer, tu tem que ter a paixão, tu tem que ter a fome de querer fazer e tá lá. Senão não vai. Não adianta forçar, não adianta querer por status. Tem que gostar, cara. Tem que botar, tem que sujar a bota, tem que fazer, tem que... E assim, ó, empreendedor raiz, né? E mão na massa. Paixão. Né? Tem que ter fome. Se não tiver fome, porque a coisa é o seguinte, achar que porque tu é filho do dono que tu vai ter uma vida boa depende, né? Mas aquele que quer botar a mão na massa é foda, pressão, tu sofre uma pressão muito maior, cara. Eu acho que a pressão é muito mais interna também, né? Eu te cobro muito. E eu acho que é uma parada muito louca, cara, porque assim, ó, tu falou, vai lá, 100 e poucos colaboradores lá, né, cara? Querendo ou não, uma empresa construída pelo teu pai e tudo, tem inúmeras pessoas que começaram lá atrás acreditando no sonho do teu pai. Né? Que daí tu agora junto se tornou um sonho teu e tal. Só que esse período de transição para todas essas pessoas... pode ser que gere uma certa insegurança, porque pensa assim, certeza. Ok, alguns se conhecem profundamente, né? Mas não tem como agradar todo mundo, quais serão os sonhos desse maluco que vai assumir a frente desse negócio aqui? Como ele vai tocar esse sonho, né? Então, porque assim, vai lá, eu tô aos 20 últimos anos da minha vida aqui dentro, dedicando aqui. Que será que o cara vai fazer daqui pra frente? Entendeu? Como é que vai ser, né, cara? Então, essa... É uma resposta gigantesca, né? E tu não tem como evitar isso. Claro. São situações inerentes a uma sucessão. Sim. Mas igual tu falou, o sonho. O primeiro fato é o seguinte, né? Tu tem que estar lá, tu tem que querer, as pessoas não vão. Tu foi um dia, no outro dia. Cara, tu é julgado pelas situações ao longo de um período. As pessoas vão ganhar confiança em ti, não é do dia pra noite. É na constância, né, cara? Constância. É você tá lá mostrando, dando resultado, buscando dar resultado, porque às vezes tu vai errar, é fato que tu vai errar, todo mundo vai errar, não tenha dúvida. Mas quando um possível sucessor erra, pesa um pouco mais, porque assim, são 100 e poucos olhares que estão olhando para saber como tu vai lidar com esse erro. E isso não tem o que fazer, é inerente à situação. Você vive isso, tu se colocou nessa condição, ninguém te obrigou, meu pai não me obrigou a estar nessa condição, muito pelo contrário, eu pedi porque na época quando eu estudava nos Estados Unidos, estava para me formar, tinha recebido uma proposta de trabalhar nos Estados Unidos, eu cheguei para ele e falei assim, não, eu quero voltar, quero estar contigo, ele olhou para mim e falou assim, tu quer mesmo? Tá, então eu vou te dizer um negócio. No momento que tu entrar e tu começar a assumir responsabilidade, a partir desse dia, até os próximos 10 anos, serão os 10 piores anos da tua vida. Dependendo como tu olhar, vai ser os 10 piores anos da tua vida. Vai depender de ti fazer os 10 melhores anos. Por que os 10 piores anos? Cara, é cobrança, é o tempo inteiro. Principalmente de alguém que é filho de quem fundou. Se tu analisar... Por isso que hoje eu analiso de uma forma diferente a pressão. É muito mais uma pressão minha para comigo em relação às expectativas que eu tenho para os sonhos dela, da construção dela. Sim. Mas, a pressão de olhar, o funcionário te olhar às vezes, ou um fornecedor te olhar. Eu sou tatuado. O cara... já aconteceu muitas vezes. De comentário, não vai durar. Eu volto para os Estados Unidos. Vou lá, batendo cabeça, tô aqui, errei, estamos errando, vamos errando. E uma hora a gente aprende. Mas tô aqui, quero fazer o melhor. Tu vai gerando uma certa confiança nas pessoas que elas vão. E a partir do momento quando tu começa a ver que tu construiu coisas, aí é um prazer enorme, porque tu vê o resultado sendo gerado dentro de uma indústria que é da tua família e você está conseguindo dar o resultado. É uma participação direta naquilo. É isso, prazer enorme. Então, posicionamento nosso de mercado, cara, a gente não explorava tão bem. Vamos estudar isso, de que forma tu vai vendo um pouquinho disso, tu fala, eu acho que é isso aí.
estão no caminho certo. E ter uma pessoa do teu lado que é o teu mentor, ser o teu pai, e ele, sentar contigo e falar assim, ó, olha isso, não te esquece disso, nunca. Isso é importante. Tu nunca pode esquecer que aqui nessa matéria-prima, isso vai reger a ponta de um lado. Venda. Isso aqui, tu nunca pode esquecer. E aí, isso não tem preço. É verdade, cara. Isso não tem preço. Primeiro porque eu tô com o meu pai, seja em que eu estivesse fazendo. 2, eu sou filho dele, possível sucessor. Isso não tem de um valor inigualável, seja para qualquer negócio que fosse. Então, para mim, hoje eu lido de uma forma muito mais uma pressão interna, ainda mais, depois que tu tem um filho, tua vida não é mais tua vida, o Ramon pode dizer, não sei se o Gil tem filho. Não, ainda não. Vai ter? Estamos trabalhando. Então, beleza. Então, depois que tu tem, tua vida não é mais tua. A vida do teu filho vem em primeiro lugar, a vida da tua mulher vem em segundo lugar. Muda as prioridades. Em terceiro vem a tua família, que é essa, e depois vem você. Então, tu se colocar numa condição de que agora eu não olho mais pra mim e pra minha esposa. Olho, pro meu filho, se um dia ele quiser ser sucessor. Então, e outra, eu tenho um irmão ainda, que mora nos Estados Unidos hoje, tá fazendo engenharia da computação. Pode ser que volte, pode ser que não, tá na mão dele, mas o caminho tá trilhado, tá aberto. Hoje eu falo, eu não sou o sucessor direto, tem meu irmão também, que pra mim eu, adoraria que meu irmão estivesse aqui, podendo falar e estando junto do meu lado, mas é uma escolha dele, ele tá estudando, ele tá fazendo a faculdade dele de TI, é um setor hoje que tomou uma proporção dentro, no mundo, mega dentro aquecido, da nossa empresa, tomou uma proporção monumental, que é sobre minha responsabilidade, mas, dividir o espaço com o meu irmão e aí poder estruturar uma sucessão futura, sabe, lá, pro meu primogênito, pro meu filho, eu tô no céu, entendeu? Então, vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar. E fazer isso dar certo, fazer isso cara? Vamos trabalhar e vamos crescer, vamos buscar mercado, vamos trabalhar. E eu acho que isso é um pouco da vida, né? Tu tem que ter um motivo para acordar cedo e arregaçar a manga. O legal é isso, né? Ou seja, os desafios não param, né? O tempo todo. Não para. Depois, tua filha a Laurinha já tá grande, já tá maiorzinha. E o tempo voa, cara. O tempo voa, depois o cara vira pai. Eu lembro da Laurinha. Então, imagina. Vai fazer 4. Imagina. Vai fazer 4. Então, é isso aí, né? Tu vai ver com o teu pequenininho. E pergunta, quanto tempo que nós estamos já? 1h30. Cabicho. Não, mas rendeu. Mas vou fazer uma pergunta. E o teu pai, cara? Tá pronto pra largar o osso? Ele já tá entendendo essa... tu falou aqui de sucessão e tudo, mas e o teu pai? Aí acho que eu vou ter que chamar ele porque ele podia trazer o teu pai numa versão 2 aqui. É verdade. Até porque ia ser legal, ia trazer o outro lado da história agora, né, cara? Certeza. Vou trocar, vou mandar uma. O Geraldão vai ver. Então, ó. Vamos fazer esse convite pro Geraldão. Geraldão, tá aberto aqui. A gente vai liberar uma cadeira pra tu vir sentar aqui junto com o Thiago pra trazer o outro lado da história agora, né? A gente tem o sucessor falando aqui, mas eu quero conhecer o fundador mesmo e qual é o sentimento de entregar o bebê agora no colo e dizer, ó. Mas a entrega não é fácil. Eu sei, cara, imagina. A gente conversa muito, assim. Até algum consultor nosso falou assim, Geraldo, sabe que tu quer se aposentar, tu quer... Não, eu quero, porque o Thiago tem que tocar, porque não sei o quê. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai botar lá no contrato social uma ata de que no dia 10 de novembro de 2027... Tu tá fora. Deu. Porra, aí ele... Não, aí não. Pesou aí... a responsa. Pesou e tal. Porque assim, a gente tá aprendendo também. Ele também tá aprendendo. Eu falo, pra mim é um desafio, uma empresa familiar é desafiadora. De qualquer modo, dependendo do tamanho, é desafiadora. Mas esse dia eu me coloquei no lugar dele e falei assim, cara, deve ser muito difícil. Muito difícil. Muito. No lugar dele, porque ele tem todas as responsabilidades que ele tem, ele ainda tem que pensar em como ele vai garantir, porque tu é teu filho, eu me colocando hoje como pai,
Eu tenho que garantir que vai dar tudo certo. Sem nenhuma margem de erro. E perfeccionista, detalhista do jeito que ele é. Controlador, não é que ele é controlador, ele gosta de centralizar. Um excesso de zelo, né, do negócio. Isso, de centralizar certas coisas. Então tu vê que, ali vai... É muito difícil. Eu me colocar no lugar dele deve ser muito, muito eu imagino, difícil. cara. Tu estruturar isso. Do outro lado, eu tenho que mostrar que sou capaz de... não é um setor que tu tá cuidando. É um todo, é um globo. E tem que se aprimorar. Tu tem que ter o pensamento no todo, né? O tempo todo. Tu não pode focar o teu pensamento. Claro, o teu pensamento está mais alocado em alguns pontos, enfim. Mas tu tem que pensar no ecossistema como um todo, assim, em como tudo funciona para ver se tudo flui da maneira que tem que fluir. E ver ele trabalhando é um negócio incrível, porque ele vira a chave o tempo inteiro do pensamento dele. Uma hora ele tá aqui, da outra. E a entrega. Por isso que eu digo, eu vejo o foco o foco para a geração de resultado é unânime. Então, se tu tá lidando com o teu recursos humanos sobre um assunto, a entrega que eu vejo que ele dá é muito grande. Nada flutua no pensamento dele em absolutamente nenhuma esfera, senão aquilo que ele tá lidando. A partir dali, 5 anos depois, é uma outra reunião, se é comercial, nada flutua na mente dele, senão aquilo. A entrega processual do cérebro é tão intensa e tão inteira que tu consegue visualizar no dia a dia o quanto que isso gera de resultado. E outra, a tua memória, eu vejo a memória do meu pai, parece um HD de ultra computador. Lembra de número que é impossível. E ele tem isso. É um aprendizado que hoje eu vejo que é um aprimoramento que eu tenho que ter, porque isso aqui, te tira a atenção. Tu tá aqui, tu vai lá, alguém te liga, tu esquece. Os caras convidam pro podcast. Mas a entrega tá sendo feita. Mas é um aprendizado. Tu tem teu pai, tu sabe o quanto que a gente pode aprender. E eu acho que isso é importante. Porque amanhã ou depois eu vou ser pai e eu vou passar pro meu filho aquilo que o meu pai me passou e falou: é importante isso no negócio e isso no negócio. Gravou, independente como tiver a situação, independente do que. E aí tu acaba criando no teu inconsciente, em certos momentos, tu vai lidar sobre um assunto que não tem nada a ver. Mas teu inconsciente sabe que o que é importante é aquilo lá. Tu tá tomando uma decisão aqui, mas o importante é que tu lembre que, essa ponta aqui tu não pode nunca esquecer. Mas isso é uma escola, por isso que eu digo, é o tempo todo com o pai, assim, sendo, né, o diretor, que é o que ele criou. Poder estar com ele, de novo, é indescritível. Legal. Poder construir isso junto e aprendendo junto. O cara consegue dimensionar um pouco até do sentimento dele, né, cara? Tipo assim, eu fundei o negócio junto com meu pai aqui, né? Cara, e fundar um negócio é um bebê, né? Fundar um negócio é um bebê, cara, que nasce, né? Uma empresa é um bebê que nasce. É o que eu sempre digo assim. Tu começa, exato, e começa só o fundador, né, cara, lá no começo. Alguém que sonhou, alguém que acreditou e alguém que foi juntando peças de pessoas que também a trajetória é essa, cara, que nem um bebê, né, um negócio que não se mexe, não se move direito, não faz nada, tá levando no colo, ensina a engatinhar, andar, correr e vai, cresce e vai. A analogia é quase a mesma, sabe? E o prazer é igual um filho vem e te ensina alguma coisa depois. Porque hoje eu vejo um funcionário nosso, ele vem e... o que tu acha de fazer isso aqui? Vamos melhorar isso daqui. O que tu acha de fazer isso aqui no papel pra gente conseguir agregar valor? Será que dá? Isso eu consegui co-criar dentro da minha empresa um gestor, a ideia do fundador. Isso é um negócio interessante. Tu tem que conseguir passar pro teu funcionário que ele seja tipo dono da empresa. Isso é o sentimento do fazer parte. Isso. O cara se coloca no lugar de que ele não é mais um ali dentro, ele faz parte daquele todo. Então isso ele tem essa entrega de pensar, porque o contrário também existe. Quando tu
automaticamente exclui muita gente da operação, o cara pensa, porra, eu podia dar ideia para melhorar aquele negócio ali. Mas, cara, eu não vou, os caras estão cagando porque eu falo. Não, Mas isso é cultural. a maior responsabilidade é dele, né? Óbvio, do líder, né? óbvio, mas é o que eu tava dizendo. Do líder entender isso, né? Claro, é que é cultural e essa cultura, querendo ou não, ela é disseminada por quem tá de cima para baixo na empresa. E tu tá disponível. Isso, ter a disponibilidade de ouvir. Cara, por mais que o cara venha te falar algo que tu sabe que talvez não possa ser aplicado, mas ouve o cara. Mas só pela liberdade que tu dá do cara vir falar contigo na tua porta, cara. Não, ouve, cara. Ele já cria essa coragem. Exato. Então, isso é importante Exato. pra caramba. Ouve. O ouvir não vai te custar nada. E outra, não é o ouvir, como o Thiago comentou antes, por exemplo, ouvir, tá com o celular na mão aqui. Não, bicho. Foca no que o cara quer dizer e ouve o que ele Ouvindo tem pra te com falar. sinceridade, né? Isso. É verdade. É isso. Por completo, né? Só hoje entrega tu no falou negócio. muita coisa linda, Gil. Vou fazer uns 300 rios de tudo que tu falou hoje, porque tu Cara, se inspirou. eu fico feliz. Tá, Fico Pô, feliz. mas o Gil não soltou a enciclopédia. Hoje tu veio de enciclopédia. Né? Eu? Não, tá louco? Não, eu fico feliz em saber que eu pude agregar alguma coisa. Nada. Mas, cara, massa pra caramba o papo. Mais alguma curiosidade que tu gostaria de contar sobre o negócio? Acho Que que demos é um isso, bom né? overview, Pô, né, cara? Foi bom, legal pra foi caramba. longo, né? Foi uma aula. Eu já conheço lá a Encap, Fico na com- verdade. Tenho que passar lá de novo, inclusive, Não, quando tu pra passar ver de agora. novo, já. me fala porque nós vamos juntos. Não, vamos combinar um dia pra gente ir convite lá pra vocês. visitar até, conhecer cara. lá também, cara. E até pra talvez um dia pegar o pai dele lá e falar, ó, a gente tá te esperando lá pra gravar a versão 2 agora aqui, hein? Vamos ver o Geraldão. O pai ele gosta de ficar atrás das câmeras, mas é massa aqui. Acho que ele vai gostar. É um Que tipo de seja. bate-papo. A gente marca bate-papo em off daí pra falar. Porque pelo que tu falou é uma escola, né, cara? Aula, o bichão é uma aula. Tiagão, pra gente encerrar então aí, quero passar uma mensagem pra quem tá nos assistindo. Qual é o teu maior sonho, cara, ainda? Teu maior sonho envolvendo família, Encap e tudo ainda? Cara, meu maior sonho hoje, sendo pai, é poder entregar o amor, o conhecimento e a humildade que meus pais entregaram isso para mim, me ensinaram, e eu poder replicar isso na futura direção do meu filho. O negócio, ele é independente, eu acho que isso são consequências de uma série de fatores, mas a humildade, o respeito que a gente tem que ter e o amor e a paixão por aquilo que a gente faz, isso é o meu maior sonho, poder entregar isso pro meu filho. Não tem hoje para mim algo que seja mais importante do que a minha esposa e o meu filho e o bem-estar deles e eu poder passar tudo aquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram para mim e para o meu irmão, eu conseguir dar sequência para uma próxima geração. Se o filho vier trabalhar comigo ou não, é uma consequência de uma série de fatores que hoje e futuramente também não vai estar na minha mão. É uma consequência natural. Mas se ele conseguir seguir tudo aquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram, para mim, esse é o meu sonho estar realizado. Legal, boa. Nossa. E a Encap, líder global. Vamos ver. Vamos tá lá. Tá na mão dele, hein, Geraldo? Pouca pressão. Pouca pressão. Rapaziada, Cara, fechou? acho que é isso. Mais alguma? Fechou. Mandamos bala? Mandamos bala. Tiagão, cara, superou as Só agradece. expectativas. A gente só Superou agradece. as Thiago, expectativas. verdade, cara. Foi muito bom o papo, cara. Brigadão por ter aceito o convite de Com sentar certeza. com nós aí. Cara, eu agradeço vocês. Sou ouvinte desde o primeiro. Desde o primeiro Eles episódio. sempre comentam os episódios. Sempre comento Que bom, ali. Sucesso pra vocês. Bastante. Pô, o que vocês fazem aqui em Blumenau de trazer e abrir oportunidade pra qualquer um. Pra todo mundo entender que ninguém é dono da razão. Isso Essa é a essência do negócio. Qualquer um, cara, quer sentar aqui e bater um papo com a gente sobre assuntos aleatórios, cara. Independente. Pode vir. Vem. Não, e pode contar que eu vou fazer uma força pro Geraldão direito. Boa. Da hora, vai ser legal. Valeu, galera. Vai ser legal. Cara, brigadão, Só né? para finalizar, então, a gente tem que dar alguns recados paroquiais, Claro. né? Seguir Manda aí bala. se Ninguém é dono da razão. inscrever, aliás, perdão, no canal, ativar sininho, aquela porra toda. E mais o quê? Dá uma força também na página da Encap. Claro, a gente vai deixar marcado aqui nos comentários, aqui na no nosso dia a descrição. dia, a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, do processo. Isso. Legal.
Pode contar conosco lá. E agradecer de novo. Tiagão, obrigado, cara. Sucesso, né? Pra ti, pra família, prosperidade. Que tu consiga realmente superar as expectativas do Geraldão aí no negócio, tocar, cara. A gente deseja muito sucesso pra Encap, pra todo o teu grupo lá que tá junto com vocês também. Cada vez mais prosperidade. Obrigado. Valeu. Galerinha, lembrando que Ninguém é dono da razão. Valeu. Valeu.